Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre separação de sílabas, encontros vocálicos e encontros consonantais. Na semana passada, nós falamos sobre os assuntos, relacionados aos textos, às leituras. Hoje, nas atividades dessa semana, você terá e fazer atividades relacionadas às sílabas, a como separar as sílabas no final de um texto ou de uma linha. Eu vou escrevendo o meu texto, ao chegar ao final da linha, eu preciso passar para outra linha. Então, eu preciso saber como fazer essa separação. Eu preciso saber algumas regras. Para isso, hoje eu coloquei sílabas, encontros vocálicos e encontros consonantais. Eu sei que você já aprendeu isso lá nas séries anteriores, mas no sexto ano você vai aprender outras regras e vai aprimorar o seu conhecimento. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso saber o que é sílaba. Sílaba é vogal, grupo de fonemas e se pronuncia numa só emissão de voz. A base das sílabas, na língua portuguesa, são as vogais. Todo mundo conhece as vogais. A, E, I, O e U. As semivogais, não há sílabas. Então, você sabe, nós temos o A, E, I, O e U, são vogais. Mas nós temos as semivogais. A divisão de sílabas, como acontece? A divisão de sílaba é uma ação, de dividir uma palavra em sílabas. Isso acontece quando é preciso partir a palavra para poder mudar de linha. Então, eu vou escrevendo. Cheguei no final da linha, eu preciso passar para outra linha. Mas eu preciso saber como eu vou fazer isso. Quais são as regras para que eu venha separar corretamente essa sílaba? É importante entender que divisão de sílabas para escrever corretamente. Eu te disse, eu preciso entender como é que eu vou dividir essas sílabas para começar a escrever de forma correta. Por exemplo, eu vou escrevendo um texto numa redação. Cheguei lá no final da linha. Como é que eu vou fazer para passar para outra linha? Eu preciso continuar na outra linha, mas preciso separar adequadamente, empregando o hífen. Então, o hífen eu vou empregar adequadamente quando eu for separar as sílabas. Para mim separar as sílabas, eu preciso entender o que é encontro consonantal. O encontro consonantal e os encontros vocálicos. Hoje eu vou começar dos encontros vocálicos. Os encontros vocálicos, nós temos aí duas vogais que se encontram na mesma palavra, ou semivogais. As vogais têm som forte em uma sílaba. As semivogais têm um som mais fraco. As semivogais são o I e o U. Uma semivogal aparece em uma sílaba acompanhada sempre de uma vogal. Aí nós temos as vogais, que são fonemas sonoros produzidos em uma corrente de ar e passa livremente pela boca. Nós temos as semivogais, o I e o U, que algumas vezes não são vogais. Elas aparecem apoiando uma vogal. Então, nós temos aí os exemplos de céu. O E é vogal, o U é semivogal. Bia, o I é semivogal, o A
é vogal. Pai, nós temos o A, vogal, o I, semivogal. Né? Quando em uma sílaba pode ocorrer da semivogal ou a vogal, uma vir antes da outra, né? Então, quer dizer, como eu mostrei aí para vocês, ela pode vir antes ou depois, no meio da palavra ou no final. Então, isso independe, né? Quando ela é emissão formada, né, de uma emissão de voz, ela tem um apoio de uma vogal, ela é uma semivogal. Os encontros vocálicos, nós encontramos 3 tipos de encontros vocálicos. Os hiatos, né? É o encontro de 2 vogais em sílabas separadas. Nós temos aí o navio, né? Você vê que o I e o O se separa, né? Então é o hiato, o encontro de 2 vogais em sílabas separadas. Nós temos aí o tritongo, é o encontro de 3 vogais pronunciadas na mesma sílaba. Nós temos Paraguai, iguais. Observe aí na imagem, né? O encontro, o tritongo não separa, sempre juntos. Os ditongos. Os ditongos é a união de 2 vogais em uma mesma sílaba. Né? E os ditongos, nós temos os ditongos crescentes e os ditongos decrescentes. Os crescentes é formado por uma vogal mais fraca, que é uma semivogal, seguida de uma vogal mais forte. Nós temos exemplo aí de glória. Né? Decrescente é o contrário, é formado por uma vogal forte, seguido de uma semivogal fraca. Vaidade, leite. Aí nós vamos para os encontros consonantais. Os encontros consonantais, nós temos aí o agrupamento de 2 consoantes em sequência na palavra, fazendo parte da mesma sílaba ou não. Elas podem estar de sílabas separadas ou não, né? Ou eu estou junto ou eu estou separado. O grupo de 2 ou mais consoantes sem vogal intermediária. Então, eu não tenho vogal no meio dessas 2 consoantes. Então, nós temos aí no exemplo dessa imagem, palavras, psicólogos, blusa e atleta. Eu deixei os encontros aqui, ó, bem de vermelho, para você ver que não tem uma vogal no meio das 2. Né? Elas não têm vogal intermediário. Ainda nós temos um grupo de consoantes que surge no início. Quando elas surgem no início, elas são inseparáveis. É a questão de blusa, né? Psicólogo. Observe aí nessa imagem. Essas 2 palavras, elas se iniciam com encontros consonantais. Nos encontros consonantais, nós temos 3 tipos. Né? Nós temos os encontros consonantais puros, os adjuntos e os fonéticos. Os puros sempre acontecem na mesma sílaba. Os adjuntos, lado a lado, em sílabas diferentes. Os fonéticos é a letra X com som de SC ou AS. Então, nós temos 3 tipos de encontros consonantais. Os puros têm no início os encontros consonantais, os adjuntos, que são encontros consonantais que se separam, e os fonéticos são os encontros consonantais que não separam. Então, eu passei aí para vocês um monte nessa imagem, vários encontros consonantais, né? E pus uma observação. É importante você lembrar que, né, os soantes não podem ficar sozinhas na separação de sílabas, quando tem no início.
né? Ou seja, se o encontro consonantal aparecer no início da palavra, ele nunca se separa. Olha os exemplos. Agora, eu vou dar os exemplos de palavras que vão se transformar em encontros consonantais no início, e não separa. No caso de gato, quando eu pus o R no meio lá do G e do A, ficou grato, pato. Quando eu coloquei o R, ficou prato. Então, grato e prato, o P e o R do prato não separa. Quando eu coloco a letra L, pá, fica placa. Olha aí nos exemplos. Flor, for, fica flor. Pano, fica plano. Então, são no início, né, são puros, não separam. Bons estudos, e agora nós vamos corrigir as tarefas do livro do bloco 4. Pegue as tarefas, por favor, pegue o livro. E nós vamos corrigir a tarefa do bloco 4. Vamos lá, no livro está assim. Aí no livro nós temos aí na página, pegue aí o livro na página. Vamos pegar o livro na página. Vamos pegar o livro aí na página 16. Na aula passada, nós ficamos aí na página 18, falou sobre a tirinha. Nós falamos sobre a tirinha. E nessa atividade de hoje, como nós já vimos nas atividades anteriores, nós falamos aí das linguagens verbal e não verbal. Aí no livro hoje, na página 19, nós vamos começar na página 16, as linguagens verbal e não verbal. Como nós já vimos essa transparência, na primeira pergunta aí fala para você observar esse cartoon. Esse cartoon está perguntando aí qual é a crítica que ele está fazendo. Qual seria essa crítica que essa imagem está fazendo? Seguindo o que tem aí nessa imagem, você deve ter respondido que nós estamos fazendo. Essa imagem aí traz uma crítica sobre os rios, né? Por que sobre os rios, professora? O lixo, a poluição, você percebe aí que o lixo está aí dentro do rio. Então, isso está provocando uma poluição no rio, em razão do esgoto. Letra B, você vai assinalar aí a alternativa correta a respeito desse cartoon. Então, o que está correto aí? Ele é formado, né, de palavras e texto, ou ele é formado só de imagem? Ou ele é formado só de texto? Então, ele é formado somente de imagens. Letra C. Na letra C, terminou a letra B,
Vamos para a página 17, desculpe. Na página 17, nós temos o texto, né? Esse texto aí é um poema. Esse poema, né, nós lemos já esse poema, então nós vamos responder às atividades relacionadas a esse poema. Nesse poema tem qual a sensação, né, que a leitura desse poema despertou em você. Então, essa resposta é você, não é minha resposta, é sua resposta. O que é que você acha? Qual foi a sensação que você teve com esse poema? Então, você vai responder. O que você, né, gostou ou não gostou desse poema? Na letra B, esse poema trata de quê? Você vai falar de que esse poema trata, né? Então, ele trata de quê? Ele fala da vida, das diferenças, das formas, né? Então, é isso que esse poema fala. Na letra C, você vai assinalar a alternativa e fala sobre esse poema. Esse poema é escrito só com imagens, esse poema é formado de palavras e imagens, esse poema é formado de palavras, textos escritos, então ele é formado de quê? De textos escritos. Letra D. Será possível empregar somente imagens em vez de palavras nesses poemas? Por quê? Claro que você vai responder que não. Pois a matéria-prima é um poema. Esses poemas são feitos com palavras. Poema é um gênero, né? Gênero para trabalhar palavras, né? E essas palavras, de modo especial, vão se formando uma rima. Então, não tem como você transferir ele para a imagem. Então, por hoje é só. Amanhã a gente continua na página 18. 18, tchau, até amanhã, né?